pra esquentar a mão. E a tática é qual? Kyoto perdeu completamente. Eita, pra quem pensava que não ia nevar mais hoje. E aí, meus amores, vocês estão gostando da nossa temporada Japão? Ai. Olha, eu vou falar pra vocês. É muito bom ver vocês assistindo nossos vídeos e comentando. Comenta sempre os vídeos que a gente adora. Comentem, pelo amor de Deus, gente. Isso ajuda muito o canal. E a gente também consegue saber se vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Tipo, quando ninguém comenta ou curte, dá aquela impressão de que, tipo, vou cair no chão, não estão gostando, sabe? É. É a impressão que passa. É. Mas eu sei que não é muito comum as pessoas comentarem. Mas tenta deixar um comentário aí sobre o que você achou desse vídeo. E, acima de tudo, a gente fica muito feliz porque, assim, é uma recordação muito incrível pra gente. Muito, muito. Então a gente deixar tudo isso registrado no YouTube e ainda pra vocês assistirem, putz, perfeito, incrível. São boas lembranças. São. Quando bater a saudade do inverno no Japão, a gente vai assistir esses vídeos. Putz, é verdade. O inverno nem acabou e a gente já tá falando da saudade. Ou quando, pra quem sabe, quem conhece a gente, sabe que a gente ama passar o verão na Espanha. E a gente precisa começar a gravar pra poder guardar esses momentos, porque são momentos tão gostosos em família. Também. Pra nunca esquecer. Mas ao mesmo tempo é gostoso a gente talvez sentar em família pra assistir os nossos vídeos do YouTube. Do YouTube e do Japão. Não é? Vai estar quase na mesma época das férias. Tipo, todo mundo assistiu os vídeos do Japão. Vai ser muito legal. Então é isso. Então deixa aí também, se você não é inscrito, você tá gostando dos vídeos, se inscreve aí. Ativa o sininho também, que é muito importante. A gente tá chegando em outro tempo já. Então bora. E os tempos aqui fecham muito cedo, infelizmente, gente. Fecha 4 horas da tarde. Chegamos de novo no horário errado. A gente só quer aproveitar mais um templo com essa estética de neve. estética de neve. But I don't speak. My heart gets loud, but I stay weak. I laugh small when you're near, but I hide what you can't hear. Essa época de inverno é uma época maravilhosa para estar no Japão, mas também às vezes eu fico pensando se a gente não vai querer vir numa época de outono para cá também. A gente tentou vir a primeira vez, né, pro Japão. A gente veio justamente na época de outono, mas a gente teve a falta de sorte das folhas não nascerem no mês inteiro que a gente esteve aqui. Uma pena. E foi a gente ir embora Que nasceu. as folhas ficaram vermelhas. E meu sonho de vida aqui no Japão é ver Kyoto com neve e Kyoto com todas as folhas vermelhas. Gente, o outono aqui é algo assim de outro mundo. É realmente perfeito. Todas as árvores ficam vermelhas, laranjas, amarelas. A gente conseguiu pegar um pouquinho. Principalmente quando a gente chegou na Coreia. Depois que a gente chegou na Coreia, a gente viu muita árvore vermelha. Mas eu queria ver no Japão. Queria ver aqui, exatamente. E eu sonho com esse lugar aqui, porque eu lembro da outra vez, foi um lugar que eu me senti tão bem aqui em Kyoto. eu Esses também. templos um pouco afastados. E tem tempo mais afastado, que só foi tipo 20 minutinhos do centro. Tem tempo que é 1 hora e a gente vai Digamos que ainda. nós estamos a 20 minutos na cidade. 20 minutos da cidade. Tem tempo que é 1 hora de distância. Então tem muita coisa pra ver aqui ainda, gente. Bora. Mas olha, Bora espiar, conhecer cada cantinho de Kyoto de uma forma diferente. olha hein? isso. But soft love feels more real. I just smile, I just stay. But I think of you all day. If you only knew what's in my mind, all the things I never find. As regras são básicas, ó. Não pode tripé, não pode aquele selfie stick, que eu acho que faz sentido, porque tem muita gente sem noção. Não pode drone, óbvio. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não pode pintar aqui. Então quer dizer, os senhores pintores que querem tirar, que nem a gente vê muito em Paris isso, Tem. aqui não pode. Aqui tem muita regra, gente. Muita regra. Mas E não é só pra hoje turista, não. É tem. pros japoneses também. É. Tem muita regra pros japoneses também. Então, paciência. Não adianta a gente ficar falando, a gente ficar colocando os japoneses como as pessoas mais perfeitas do mundo. O Japão porque tem uma questão pra gente. A gente ama o Japão. Mas chega um momento do Japão que você fala, meu Deus do céu, não aguento mais regra. Eu só quero, tipo, dar uma rotada e catar no chão e você fala, vou pra China. Entendeu? Eu tô aqui falando que o ano passado, quando a gente tava na China, a gente ia vir pro Japão. E só que na China, a gente começou a pegar uns hábitos muito feios, né? Tipo, a gente começou a falar alto, coisa que a gente não faz, porque a gente em Paris, a gente entendeu? A gente fica que nem rádio quando tá com problema. É assim que a gente eles têm conversa. essa mania lá os franceses ficam, eles adoram cochichar. O verdadeiro, o vrai français, eles cochicham, eles não falam alto. E eu e o Márcio, a gente tem esse hábito. E, gente, na China, tinha época que eu dava aquela rodada. Ai, amor, eu sou chinesa, ninguém olha mesmo. E eu falei, Márcio, a gente tá indo pro Japão com um hábito muito feio. A gente vai ser chicoteado nas ruas de Tóquio, porque a gente... Não, a gente vai passar vergonha. A gente anda de qualquer jeito. O quê? Tinha dia que eu saía de qualquer jeito. Gente, eles usavam, sabe o quê? Chinelinho do hotel pra ir no shopping, no restaurante. Você olha um restaurante lindíssimo, um povo com chinelinho do hotel. Aqui um japonês fazendo isso? Você imagina? Nunca. Aqui, se o cabelo tá fora do lugar, é o fim do japonês. É o fim. Eu me sinto muito mal vestido aqui.
Então o que acontece? Eu falei pro Márcio, olha, não vai prestar. E agora eu falei pro Márcio, o que acontece? Como a gente já tá no Japão, a viagem começou dessa vez no Japão, se eu sentir que eu já não aguento mais regrinha, China. Aí, entendeu? Aí eu volto pro meu país de origem. Qual? China. I don't need flowers, I don't No século need XI, time. as pessoas ricas, os nobres, todo mundo que vivia aqui, né, até o governo no modo geral, eles estavam muito preocupados principalmente com luxo, com etiqueta, com arte, com música, com poemas, e meio que se esqueceram que o Japão ainda existia, não existia só Kyoto. E com isso, eles meio que perderam um pouco do controle do que estava acontecendo fora de Kyoto. E foi aí que começou o declínio dessa era. Começaram a ter muitos problemas internos entre vários clãs, começaram a perder o controle total do que estava acontecendo no Japão. E com isso, os senhores feudais se sentiram um pouco ameaçados, porque, ups, o que está acontecendo aqui? Né? Tem alguma coisa errada. E foi aí que os senhores feudais decidiram contratar pessoas que pudessem cuidar da terra deles, que pudessem cuidar das fortunas deles e tudo que eles tinham. E essas pessoas que eles contratavam, hoje nós conhecemos como samurais. Foi aí que surgiram os samurais. Ou seja, é aí que a gente vê que realmente a história do Japão está todinha envolvida em Kyoto. Tudo que a gente vê hoje aconteceu em Kyoto, surgiu em Kyoto, existe em Kyoto, a história. Tem um envolvimento de Kyoto em algo, Envolvimento né? direto. E desde então os samurais começaram a tomar conta. E com isso, gente, começou a acontecer um desentendimento entre os clãs. Os samurais de algum senhor feudal entravam em briga com outro senhor feudal que era de um clã diferente, e com isso começou a criar muitos problemas aqui em Kyoto. Obviamente, com esses acontecimentos, né, Kyoto perdeu completamente... Eita. Kyoto perdeu completamente o seu... Eles não perderam o poder, ainda era muito importante o poder de Kyoto. Mas, gente, o que é isso? É isso. Nossa! Voltando aqui, ainda era muito importante Kyoto, né, como um centro político. Mas eles já tinham perdido completamente a força. E nisso, dois grandes clãs entraram em guerra. Clã Taira e Minamoto. Eu já vou falar antes para não esquecer. Os Minamoto ganharam a guerra. E eles decidiram colocar o clã deles todinho na cidade de Kamakura. Isso assim formando o Shogunato de Kamakura. E eles acabaram transferiram para lá. Só que o que acontece? Aqui já tinha um imperador. O imperador ele não tinha perdido a força completa ainda de Kyoto. Então o imperador ele ficou meio que os reis da Inglaterra, sabe? Só como uma fachada ali para manter aquela coisa histórica, mas eles não tinham tanto poder mais. Aqui era mais o poder administrativo, enquanto em Kamakura se tornou o poder já de militar, né? A parte militar foi toda para Kamakura. E aí que a gente entra numa nova era do Japão. I don't need flowers, I don't need time. I just want you to see the signs. I care slow, but it Olha, perfeito. olha o contraste do branco com o céu azul e o tempo. Tá perfeito. É incrível, né? Olha, runs deep. impressionante. You're the one I think of when I can't sleep. If you only knew what I don't say, you'd understand. Bom, why depois I desse stay. período, como em toda a história, né? Nunca existe um país perfeito onde aconteceu séculos de país só prosperidade. Não, isso é impossível em qualquer país. E aqui não foi diferente. Kyoto passou por um período de... Praticamente Kyoto foi abandonado. Porque começou uma época, um período lá do ano de 1100 até mais ou menos 1300, de muita instabilidade, tanto política e militar no país. E aconteceram muitos incêndios, muitos ataques, guerra mesmo. Aconteceu um período de guerra, um período muito complicado para eles. E depois acabou, no ano de 1300 e pouco, acabou retornando Kyoto a ser o controle central da política, quer dizer, virou a capital novamente. E a partir daí, as coisas começaram, digamos, a mais ou menos entrar no ritmo, mas de uma forma diferente. Não foi uma forma tão simples assim como na época de 700 e pouco, onde o pessoal não se preocupava com guerra, só se preocupava mesmo em cultura. Mas é interessante a gente falar que foi nessa época que começou a surgir algumas coisas muito interessantes.
Uma delas foi o jardim zen, aquele jardim seco que são jardins de pedra, também surgiu nessa época. E o interessante é que tinha também um motivo. Era um jardim barato de manter e meio que com a estabilidade lá de fora, eles criaram um lugar para você conseguir meditar e ter uma vida mais zen. Não é doido isso a gente imaginar? Quer dizer, lá de fora, aquela bagunça. E o lado de dentro, não. No meu jardinzinho é o meu canto, é o meu oásis e eu não quero ter dor de cabeça aqui dentro. E foi aí que começou a crescer o budismo zen. Que é muito doido. Que é um né? budismo muito aqui do Japão. Que é muito interessante a gente imaginar isso. Inclusive, quem é do budismo zen É a monja Koen, que é a gente monja Koen, ama. que a gente adora, que ela faz essa prática. Inclusive, eles estão agora abrindo um templo zen, né? No Brasil, em São Paulo, acho no Campos do interior, Jordão, se eu não me engano, não é? Campos do Jordão, é algum lugar assim, eu não me lembro. Mas começou daí. Começou do caos se cria o zen. Interessante, né? You're the one I think of when I can't sleep. If you only knew what I don't say, you'd understand why I stay. Not loud, not fast, but true. All this heart is loving you. Pra quem pensava que não ia nevar mais hoje, a neve. Interessante que pela meteorologia já ter acabado a neve. Me surpreende se amanhã nevar de novo, viu? Então, tava com chance de neve amanhã, só que sumiu. Não sei. A gente só vai saber quando a gente acorda, sabe? A gente olha pra fora, isso é tudo branquinho. Foi sucesso. Não tem uma gota de neve, foi fracasso. Foi pra cá. Mas tá bem frio agora. Tá. E tem um problema muito sério, porque... Bom, primeiro porque começa a cair, chegar a noite, né? É normal ter mais frio, porque o pouquinho de luz do sol que quase nem aparece, complica. Aí lascou tudo, sabe? Ai, não quero ir embora. Eu quero ir embora andando agora. Vamos andando. Dá conta? Tô. O único problema é que tipo, não dava ir de guarda-chuva por causa da mão. A gente pecou com a luva, de novo. Porque aquelas luvas também não esquentam nada. Tinha que comprar uma luva boa, sabe? Aquelas luvas boas que esquentam. Agora tá acumulando muita neve no chão. Gente, eu não quero ir embora daqui. Vocês têm noção do que é isso? Eu não quero ir embora daqui. Vocês vão cansar de ouvir falando de neve. Não gostou? Sai daqui. Porque eu vou falar disso até nada mais. Poxa, hein? Hã? Tô brincando com todo mundo aqui. Tô xingando eles, humilhando. Por quê? Eita. Os seus seguidores têm alguma coisa a ver com isso? Com sua frustração? Não é frustração, é felicidade. É felicidade. Pra esquentar a mão. E a tática é qual? Uma latinha quente. Quer uma? Quero, por tá favor. muito quente, porra. Desculpa, gente. Tá muito frio. Eu não tô sentindo meus dedos. Tá sentindo os dedos? Tá sentindo os dedos? Tá muito frio. Não tenho força pra apertar o botão. Tá falando sério? Esse é tudo desespero? Eu tô com a mão, não tô sentindo a mão. Aqui tá a câmera. Eu acho que eu senti meus dedos. Eu tô Bora. sentindo minha mão, juro por Deus. Vamos atravessar a rua e vamos por aqui, ó, que eu quero ir pela parte bonita. Ixi, tem carro vindo. Eu vou sair daqui com umas 30 coisas. Nossa. Em cada lugar que começar a esfriar, eu vou começar a comprar Que outra. latinha que você pegou? De leite com chocolate. Meu Deus do céu. Pelo menos eu tomo depois. É. Eu encontrei a melhor forma do mundo pra conseguir esquentar a mão. Minha mão tava congelando. Eu não tô sentindo meu nariz, tá escorrendo, não tô sentindo mais nada. Tá bem frio. E lembre-se que aqui no Japão tem maquininhas de bebida, né? Bebida quente também. Essa é a sorte. O que eu acho? Uma latinha de leite. De leite com café. Café com leite. Eita. Quente. Mas quente, de chega a queimar a mão. Pronto. Ai, mas porque, Gustavo, por que você não compra aqueles sachês? Não esquenta nada Não aqui, esquenta nada aquilo, gente, mas é mais eficiente. Depois eu consumo. Não jogo no lixo, entendeu?